Guerras Secretas. Guerras Secretas é amplamente considerada o primeiro grande crossover da Marvel e continua sendo uma das histórias mais influentes da história dos quadrinhos. Essa série de 12 edições reuniu heróis e vilões mais icônicos da Marvel em uma batalha épica, orquestrada por uma entidade cósmica conhecida como Beyonder. A história começa quando o Beyonder, curioso sobre a natureza do bem e do mal, transporta uma seleção dos maiores heróis e vilões da Marvel para um planeta remendado que ele mesmo cria chamado Mundo de Batalha. Ele oferece um desafio simples: derrotem seus inimigos e tudo o que desejarem será de vocês. Heróis como o Homem-Aranha, os Vingadores, os X-Men e o Quarteto Fantástico são forçados a enfrentar vilões como o Doutor Destino, Magneto, Ultron e a Gangue da Demolição em um gigantesco confronto sem regras. Mas os heróis enfrentam não apenas ameaças externas, mas também conflitos internos. Capitão América atua como uma bússola moral, guiando o grupo dividido, enquanto personagens como Hulk e Wolverine questionam seus próprios papéis dentro da equipe. Magneto, mesmo estando entre os vilões, rejeita o rótulo imposto pelo Beyonder e segue seu próprio caminho. Enquanto isso, personagens como Kang, o Conquistador, Ultron e Homem Molecular alimentam a dinâmica caótica de alianças e traições. Doutor Destino rouba a cena ao planejar derrubar o próprio Beyonder, buscando obter um poder absoluto. Um dos desdobramentos mais significativos de Guerras Secretas é o traje alienígena preto do Homem-Aranha, que mais tarde se torna o Venom. Esse momento teve repercussões duradouras no universo do herói, tornando-se um dos elementos mais memoráveis do crossover. A escala de Guerras Secretas foi algo sem precedentes na época. O evento foi revolucionário em vários sentidos. Introduziu o conceito de um grande crossover, onde personagens de diferentes partes do universo Marvel se unem em uma única narrativa. Seu sucesso também comercial abriu caminho para futuros eventos da Marvel e influenciou toda a indústria de quadrinhos. Guerras Secretas ajudou a consolidar a dominância da Marvel no mercado de quadrinhos durante os anos de 1980 e continua sendo um clássico amado, lembrado por seu conceito ambicioso e pela mistura de ação, drama e consequências duradouras. É o crossover definitivo da Marvel, estabelecendo o padrão ouro para o que um evento de escala universal deve ser. Massacre Mutante. O Massacre dos Mutantes é um crossover marcante que se passa nas HQs Fabulosos X-Men, Fator X e Novos Mutantes. A narrativa é sombria e violenta e consolidou os X-Men como os verdadeiros azarões do universo Marvel. A história começa com os Marauders, um grupo de assassinos impiedosos liderado por Senhor Sinistro, lançando um ataque contra os Morlocks, um grupo de mutantes marginalizados que vivem nos esgotos de Nova York. Senhor Sinistro ordena um massacre para eliminar mutantes considerados geneticamente indesejáveis, iniciando uma campanha sangrenta que quase leva os Morlocks à extinção. Ao saber do ataque, os X-Men e seus aliados descem aos túneis para tentar impedir o massacre, mas não fazem ideia do que os espera. Os X-Men, liderados por Tempestade, entram nos túneis e enfrentam os Marauders em batalhas brutais. Muitos X-Men saem gravemente feridos, incluindo Colossus, Noturno e Lince Negra, que fica em estado crítico. O grupo X-Factor, que finge ser caçadores de mutantes para na verdade ajudar mutantes em segredo, também se envolve. Sua missão acaba colocando-os em conflito com os Marauders e até com os próprios X-Men, gerando assim tensão entre os dois grupos. Durante uma missão de resgate, Anjo é gravemente ferido. Suas asas são cravadas na parede pelo arpão. A lesão resulta em gangrena e, eventualmente, na amputação de suas asas. Thor entra na história após descobrir os corpos dos Murlocs. Ele usa seus poderes para cremá-los, oferecendo um funeral digno de guerreiros. Esse massacre escancara os perigos que os mutantes enfrentam, até mesmo dentro da própria comunidade. Os Murlocs foram mortos não apenas por serem mutantes, mas porque representam o lado indesejado da mutação. Assim como outros crossovers, Massacre Mutante teve um impacto duradouro no universo dos X-Men. Os eventos abriram caminho para a transformação de Anjo no Arcanjo, uma das evoluções mais significativas de personagem na história dos X-Men. Os Marauders se tornaram vilões recorrentes, e os ferimentos de muitos X-Men os tiraram temporariamente da linha de frente, levando a mudanças no time e novas dinâmicas entre os personagens. Massacre Mutante é um capítulo sombrio e inesquecível da história dos X-Men. Mostra os heróis em seu estado mais vulnerável, lutando não apenas para salvar vidas, mas para sobreviver contra todas as probabilidades. É um dos eventos mais icônicos da Marvel. Manopla do Infinito.
A Manopla do Infinito é um dos eventos de crossovers mais icônicos da Marvel, destacando um dos seus maiores vilões no auge do poder. A trama gira em torno de Thanos, que conquista os 6 artefatos cósmicos conhecidos como Joias do Infinito: tempo, espaço, realidade, poder, mente e alma. Com elas reunidas na Manopla do Infinito, ele alcança a onipotência, se tornando o ser mais poderoso do universo. A motivação de Thanos é seu amor por Senhora Morte, a personificação da própria morte. Para provar sua devoção, ele usa seus novos poderes para exterminar metade de toda a vida no universo com um simples estalar de dedos. Esse ato catastrófico desencadeia uma batalha desesperada. Os heróis da Terra, entidades cósmicas e até deuses se unem para desafiar Thanos e tentar restaurar o universo. Com o poder da manopla, Thanos molda a realidade à sua vontade, ergue monumentos para a morte, tortura seus inimigos e destrói planetas sem qualquer consequência. Mas, mesmo com todo esse poder, a morte continua indiferente a ele, o que só alimenta sua frustração e desespero. Sob a liderança de Adam Warlock, um grupo com os maiores heróis da Terra, como Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Hulk, Homem-Aranha e Wolverine, se unem. Warlock entende a mente de Thanos e sabe como explorar suas fraquezas. Além dos heróis, entidades cósmicas como Galactus, Eternidade, o Tribunal Vivo e os Celestiais também enfrentam Thanos, e são todos derrotados com facilidade. Num último esforço para tirar a manopla de Thanos, os heróis lançam um ataque total, mas são mortos ou neutralizados um por um. O que leva à queda de Thanos não é a força, mas sua obsessão por impressionar a morte. Ele acaba, sem querer, permitindo que Nebula, sua neta renegada, roube a manopla. Nebula usa o poder para desfazer grande parte da destruição causada por Thanos, ressuscitando os heróis e restaurando metade do universo que havia sido apagada. No fim, Adam Warlock assume a posse da manopla, reconhecendo que ninguém mais pode manejá-la com responsabilidade. Ele a usa para trazer o equilíbrio ao universo, mas isso o transforma em uma figura controversa, sendo questionado por outras entidades cósmicas sobre suas verdadeiras intenções. Essa história consolidou Thanos como um dos vilões mais fascinantes da Marvel e elevou o nível das histórias cósmicas da editora, introduzindo os leitores a entidades grandiosas e narrativas de proporções universais. O evento também inspirou diretamente os filmes do universo cinematográfico Marvel. Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato tornam-se uma das histórias mais reconhecíveis de toda a Marvel. Massacre. Essa saga apresenta Massacre, uma fusão do Magneto e do Professor Xavier. Esse evento levou os X-Men, Vingadores, o Quarteto Fantástico e até o Hulk aos seus limites, culminando em um dos sacrifícios mais dramáticos da história da Marvel. A origem de Massacre remonta à edição X-Men 25, de 93, quando o professor Charles Xavier invade a mente de Magneto após ele arrancar violentamente o adamante do esqueleto de Wolverine. Esse ato acaba implantando, sem querer, fragmentos da escuridão de Magneto no subconsciente de Xavier. Com o tempo, essa escuridão fermenta e cresce, dando origem ao ser conhecido como Massacre. Ele rejeita tanto o sonho de coexistência pacífica de Xavier, quanto a filosofia de dominação mutante de Magneto. Em vez disso, cria que humanos e mutantes devem ser controlados por meio do medo e da força. Quando emerge, ele coloca em ação um plano devastador para moldar o mundo sob seu domínio. Xavier é completamente absorvido por ele, deixando de servir como um indivíduo. O vilão, então, se revela manipulando mentalmente Nate Grey e Franklin Richards, dois dos mutantes mais poderosos que existem. Seus poderes psíquicos são tão intensos que eles sobrepõem até mesmo os mais fortes telepatas. O vilão declara guerra à humanidade, liberando um pulso eletromagnético global que derruba toda a tecnologia e mergulha o planeta em caos. Cria exércitos de sentinelas programados para caçar tanto humanos quanto mutantes. Os Vingadores, o Quarteto Fantástico e os X-Men unem forças para enfrentá-lo, mas percebem que nem mesmo sua força combinada é suficiente. Hulk e Thor desferem golpes devastadores, mas Massacre apenas se torna mais forte, evoluindo para uma forma ainda mais monstruosa. Em sua forma final, ele se transforma em um ser de energia pura, quase invulnerável a ataques físicos. Ele se prepara para reestruturar a realidade e criar um mundo onde ele seja o governante supremo. Sem alternativas, os Vingadores, Quarteto Fantástico e outros heróis não mutantes se sacrificam, pulando dentro da forma energética dele para dispersá-lo. Os mutantes não podem fazer o mesmo, pois seu material genético só o deixa mais forte. Como resultado, Homem de Ferro, Capitão América,
O Thor, o Quarteto Fantástico e outros são dados como mortos, desaparecendo temporariamente do universo Marvel. Contudo, esses heróis foram, na verdade, transportados para um universo alternativo, dando início à saga Heróis Renascem, onde foram reconstruídos em uma realidade paralela. Os X-Men e os heróis restantes lamentam a perda de seus aliados, acreditando que estão mortos. A saga de Massacre marcou a saída temporária dos Vingadores e do Quarteto Fantástico, deixando o universo Marvel somente com os X-Men. Massacre é um evento emocional, trágico e gigantesco, que explora as consequências do poder, da ideologia e da traição. A ideia de que o telepata mais poderoso do mundo pode ser corrompido por seus próprios ideais torna essa história intensa e provocadora. Por isso, ela continua sendo um dos crossovers mais impactantes e inesquecíveis da Marvel, provando que às vezes as maiores ameaças vêm de dentro. Vingadores, a Queda. Essa história marcou o fim de uma era para os maiores heróis da Terra. Esse evento, em 4 partes, desmantelou o time principal dos Vingadores, por meio de tragédias, traições e destruição, preparando o terreno para uma nova fase nas histórias da Marvel. A narrativa começa com um ataque súbito e brutal à mansão dos Vingadores. A equipe é atingida por uma série de agressões sem precedentes, que parecem surgir do nada enquanto seu mundo desmorona ao seu redor. O que torna tudo ainda mais perturbador é que a ameaça vem de dentro do grupo, a Feiticeira Escarlate. A dor pela perda de seus filhos, somada a anos de trauma psicológico e ao uso inconsciente de seus poderes de alterar a realidade, fazem com que Wanda ataque seus próprios colegas sem perceber o que está fazendo. Ela se torna o catalisador da maior crise que os Vingadores já enfrentaram. O caos começa quando o cadáver reanimado do Valete de Copas, um antigo Vingador, explode na mansão, matando Homem-Formiga. Momentos depois, um Quinjet colide com o local, pilotado por um Visão enfurecido que libera uma enxurrada de drones Ultron para atacar a equipe. Os Vingadores ficam atônitos e desorientados. Durante o confronto contra a raça alienígena Kree, Gavião Arqueiro realiza um ato heróico ao se sacrificar para salvar seus companheiros, morrendo em uma explosão. Sua morte é um golpe devastador para a equipe, acentuando ainda mais o clima de desespero. Doutor Destino aparece e revela que Wanda é a origem de todo o caos. As memórias reprimidas da perda de seus filhos vieram à tona, provocando um colapso mental. Os Vingadores tentam confrontá-la, mas o dano já está feito. A confiança entre os membros está destruída, as perdas são irreparáveis e o laço que os unia, antes inquebrável, agora está quebrado para sempre. A equipe decide se dissolver, reconhecendo que não podem mais funcionar como os heróis da Terra. A história se encerra com os Vingadores refletindo sobre seu legado e suas perdas. A edição final serve como uma despedida agridoce da formação clássica, abrindo caminho para um novo capítulo na história da Marvel. As ações da Wanda aqui preparam o terreno para a saga Dinastia M e a dissolução da equipe levou à formação de uma nova versão dos Vingadores, na série Os Novos Vingadores, que introduziu Homem-Aranha e Wolverine como membros da equipe principal. Dinastia M! Dinastia M é um dos crossovers mais icônicos e emocionalmente intensos da Marvel. É uma minissérie de 8 edições que gira em torno da Feiticeira Escarlate e seu colapso mental, que leva à criação de uma realidade alternativa onde mutantes dominam o mundo e os humanos são marginalizados. A história começa após o estado de Wanda se deteriorar, após a perda de seus filhos e as ações catastróficas que cometeu em Vingadores: A Queda. Seus imensos poderes de alteração de realidade a tornam uma ameaça a todos, levando os Vingadores e os X-Men a discutir se Wanda deveria ser morta pelo bem maior. Isso leva a uma confrontação na qual, em desespero, Wanda altera a realidade por completo. Nesse novo mundo, os mutantes são a espécie dominante, e Magneto governa como um líder benevolente em uma utopia mutante. Os desejos mais profundos de cada personagem são realizados. Por exemplo, Homem-Aranha é feliz e casado e tem uma família. Wolverine recupera todas as suas memórias e mutantes vivem livres de perseguição. No entanto, nem tudo é tão perfeito quanto parece. Wolverine, que mantém suas memórias na nova realidade, percebe que há algo errado. Ele parte em uma missão para descobrir a verdade e restaurar o mundo original. Ele reúne uma resistência composta por heróis e mutantes que começam a se lembrar de suas vidas verdadeiras. Uma jovem mutante chamada Layla Miller, com o poder de despertar memórias, torna-se uma aliada crucial.
Ela ajuda membros como Emma Frost, Luke Cage, entre outros, a lembrarem do mundo real, iniciando uma rebelião contra o regime de Magneto. À medida que a resistência confronta Magneto, é revelado que Wanda criou essa realidade não para si mesma, mas para dar aos outros aquilo que mais desejavam. Seu pai, Magneto, a influenciou sem saber, enquanto ela tentava realizar seu sonho de dominação mutante. O clímax acontece quando Wanda, furiosa com a manipulação de Magneto e com o caos causado por suas ações, pronuncia as palavras infames: "Chega de mutantes". Essa frase reescreve a realidade nova, retirando os poderes de 98% da população no mundo todo, e encerra a era de dominação mutante. Dinastia M teve um impacto profundo no universo Marvel. A dizimação mutante se tornou uma linha narrativa central nos anos seguintes, influenciando arcos como Dizimação, Complexo de Messias e Vingadores vs X-Men. Além disso, aprofundou a complexidade da personagem Feiticeira Escarlate, estabelecendo-a como uma das figuras mais trágicas e imprevisíveis da Marvel. Esse evento é uma obra-prima de narrativa emocional e construção de mundo, mistura tragédia pessoal com consequências em escala universal, criando uma história tão impactante quanto reflexiva. Aniquilação. O evento se passa fora da Terra e gira em torno da Onda de Aniquilação, uma força devoradora liderada por Aniquilador, o governante da Zona Negativa. Essa saga é uma guerra épica de larga escala que coloca os heróis cósmicos da Marvel contra o inimigo aparentemente imparável, elevando personagens como Nova, Surfista Prateado, Drax e Thanos a novos níveis de importância. A Onda de Aniquilação sai da Zona Negativa e começa a aniquilar galáxias inteiras, deixando bilhões de pessoas mortas. Ela destrói completamente a Tropa Nova, desintegrando Xandar e deixando apenas Nova como o último sobrevivente. À medida que o Aniquilador avança, o equilíbrio cósmico de poder é destruído, forçando várias facções, incluindo os Kree, Skrulls e poucos remanescentes da Tropa Nova, a se unirem ou serem exterminadas. O conflito escala quando Galactus, Thanos e o Surfista Prateado entram na guerra, tornando isso uma das batalhas mais intensas da história da Marvel. Após a destruição de Xandar, Nova absorve toda a força Nova, tornando-se a Nova Prime, um dos seres mais poderosos do universo. Um grupo de sobreviventes se une, incluindo Nova, Drax, o Surfista Prateado, Ronan, o Acusador e o Super Skrull. Essa coalizão, liderada por Nova, torna-se a última esperança do universo contra o Aniquilador. Thanos, a princípio, se alinha com o vilão, vendo-o como uma força destrutiva necessária. O Aniquilador chega a capturar Galactus e o Surfista Prateado, planejando usar Galactus como uma bomba cósmica capaz de destruir toda a vida no universo. Porém, Thanos o trai a perceber sua insanidade, mas acaba morto por Drax, cumprindo assim seu antigo objetivo. Com a guerra se aproximando do fim, Nova e o Aniquilador travam um combate brutal. Apesar do vilão fisicamente superior, o herói usa sua mente tática e o poder da Força Nova para matá-lo. Os remanescentes da Onda de Aniquilação são erradicados, mas a um custo imenso. A guerra é implacavelmente violenta, sem refúgios seguros. Mesmo figuras poderosas como Galactus e Thanos são superados. O Aniquilador remodelou o universo cósmico da Marvel, redefinindo Nova, Surfista Prateado e Drax, levando-os de coadjuvantes a guerreiros cósmicos de primeira linha. O sucesso de Aniquilação e de sua sequência, A Aniquilação, A Conquista, levou à formação da equipe moderna dos Guardiões da Galáxia, que inspirou a versão do MCU. Essa saga se tornou o padrão de ouro para as guerras cósmicas, influenciando histórias posteriores, como Guerra dos Reis, Império e até Infinito. Sem Vingadores ou X-Men envolvidos, a história parece fresca, imprevisível e livre de clichês repetitivos. Com uma escrita poderosa, ação brutal e consequências duradouras, é isso que a Aniquilação permanece como um dos melhores crossovers da história da Marvel, ainda que um pouco subestimado. Guerra Civil. Guerra Civil explora a divisão ideológica e física entre os heróis da Marvel sobre o controle do governo em relação a atividades de super-humanos. O conflito moral, batalhas explosivas e consequências duradouras fazem dela um dos eventos mais marcantes da história da Marvel. A história começa com um incidente trágico em Stanford, onde um grupo de jovens heróis, os Novos Guerreiros, tentam capturar alguns vilões. Um desses vilões, o Nitro, se detona próximo a uma escola, matando mais de 600 civis, incluindo crianças. Esse desastre gera uma onda de indignação pública e leva à criação do Ato de Registro de Super-Humanos, uma lei que exige que todos os indivíduos com superpoderes se registrem com o governo, revelem suas identidades e atuem como agentes autorizados.
Essa lei divide a comunidade de super-heróis em duas facções. Os pró-registros, liderada pelo Homem de Ferro, que acredita que a regulamentação é necessária para proteger os civis e responsabilizar os heróis, e os anti-registro, liderada pelo Capitão América, que vê o ato como uma censura e um passo perigoso rumo ao autoritarismo. O conflito rapidamente se transforma em uma guerra total. Homem de Ferro e seus aliados aplicam a lei, enquanto Capitão América e sua resistência operam como fugitivos. As batalhas são intensas e muitas vezes pessoais, com antigos amigos e companheiros de equipe em lados opostos. Inicialmente, ao lado do Homem de Ferro, o Homem-Aranha revela sua identidade secreta como Peter Parker ao mundo, simbolizando seu apoio ao ato de registro. No entanto, ao presenciar as consequências mais sombrias da lei, como o aprisionamento de heróis não registrados na zona negativa, ele muda de lado e se junta ao Capitão América. O lado do pró-registro adota táticas moralmente questionáveis, como o uso de um clone ciborgue do Thor que mata o Golias durante uma batalha. Esse momento choca ambos os lados e expõe os perigos à escala do conflito. O clímax ocorre na cidade de Nova York. O Capitão América, ao perceber a destruição que o conflito está causando aos civis, se rende, encerrando efetivamente a guerra. Ele é posteriormente preso, simbolizando sua crença no bem maior em vez de uma vitória pessoal. O que torna essa história especial é que ambos os lados do conflito têm pontos válidos, tornando difícil rotular alguém como totalmente certo ou errado. Essa trama inspirou o filme Capitão América Guerra Civil de 2016, introduzindo o conceito de heróis se enfrentando por causa do governo. O evento continua sendo uma das obras mais aclamadas da Marvel e é uma história que permanece na mente dos leitores muito tempo após a última página. Guerra Mundial Hulk. Guerra Mundial Hulk é um dos eventos mais populares, cheios de ação e emotivos da Marvel. É um crossover que coloca o Hulk contra os maiores heróis da Terra. A história começa após os eventos de Planeta Hulk, onde o Hulk foi exilado para o planeta Sakaar pelos Illuminati. Em Sakaar, o Hulk encontra paz, amor e um novo propósito como governante do planeta. No entanto, sua felicidade é destruída quando a nave que o trouxe até lá explode, matando milhões, incluindo sua esposa Kyera e o filho ainda não nascido. O Hulk, então, culpa os Illuminates por seu sofrimento e decide voltar à Terra com seus companheiros de guerra leais de Sakaar. Sua missão é clara: punir os responsáveis pelo seu exílio e pela destruição de seu novo lar. O Hulk aterrissa em Nova York e emite um ultimato ao mundo: entreguem os Illuminates ou a cidade será destruída. Ele transmite sua exigência globalmente, alertando a humanidade do nível de destruição de que é capaz. Seu primeiro alvo é o Raio Negro. O Hulk o confronta na Lua e o derrota, apesar do grito sônico devastador do Inumano. Depois, Hulk e seus aliados transformam Nova York em um campo de batalha. Ele constrói uma arena de gladiadores onde força heróis como o Homem de Ferro, o Doutor Estranho e o Senhor Fantástico a lutarem entre si como punição pela traição. O Homem de Ferro utiliza a armadura Hulkbuster numa tentativa desesperada de detê-lo. A batalha entre os dois é um dos momentos mais intensos do evento, com o Hulk saindo vitorioso e destruindo a Torre Stark. Doutor Estranho, tentando parar o Hulk, invoca o poder de um antigo demônio chamado Zoom para aumentar suas habilidades. No entanto, o poder corrompido o domina e ele também é derrotado pelo Hulk. O Sentinela, um dos heróis mais poderosos da Marvel, é chamado como último recurso. O confronto entre os dois chega ao clímax, empurrando ambos aos limites. Quando o Hulk está prestes a perder completamente o controle, seu amigo Rick Jones o ajuda a perceber que as ações de seus aliados e a destruição da Terra não trarão justiça a sacar. Esse momento de reflexão prepara o caminho para a resolução da história. É revelado que a explosão da nave em Sakaar não foi causada pelos Illuminati. Essa revelação muda toda a narrativa e o Hulk finalmente se permite ser contido. O evento reforça o papel do Hulk como um dos personagens mais formidáveis da Marvel, tanto em termos de poder quanto de complexidade. A destruição causada durante a saga leva a grandes mudanças no universo Marvel, incluindo consequências para os Illuminates e uma mudança na percepção pública dos heróis. Dito isso, Guerra Mundial Hulk é um crossover definitivo da Marvel que mostra o poder, a humanidade e as consequências duradouras das decisões dos heróis. Invasão Secreta. Invasão Secreta é um dos eventos mais chocantes da Marvel. Este crossover abalou profundamente a confiança entre os heróis. A trama gira em torno dos Skrulls, uma raça alienígena metamorfa que há anos vinha se filtrando secretamente na Terra. Usando seus poderes de mudança de forma, eles substituíram figuras importantes, inclusive alguns super-heróis, criando um clima de paranoia e desconfiança.
O plano dos Skrulls era simples: conquistar a Terra sem levantar suspeitas. Eles acreditavam que o planeta era deles por direito e que estavam cumprindo uma profecia. Para isso, substituíram heróis como Elektra, Homem de Ferro, Mulher-Aranha e até membros dos Vingadores e do Quarteto Fantástico, tornando impossível saber em quem confiar. A revelação de Elektra morta era, na verdade, uma Skrull disfarçada foi o estopim. Isso levou os heróis a perceberem que qualquer um podia ser um impostor. O ápice do conflito ocorre quando os Skrulls lançam uma invasão total. As principais cidades do mundo são atacadas, e os heróis precisam unir forças, mesmo sem confiar uns nos outros para enfrentar essa ameaça. Durante a batalha final, muitos infiltrados são revelados, e as consequências são enormes. O Duende Verde aproveita o caos e derrota a Rainha Skrull em rede nacional. Com isso, ele conquista a confiança do governo dos Estados Unidos e assume o controle da principal agência de segurança, substituindo a SHIELD pela sua própria força, o Martelo. Isso leva à próxima fase do universo Marvel, o Reinado Sombrio, onde vilões assumem posições de poder. Invasão Secreta não é apenas uma história de guerra, é sobre identidade, confiança e o medo de que até seus aliados mais próximos possam ser inimigos disfarçados. É um marco nos quadrinhos que redefiniu o relacionamento entre os heróis e o mundo ao seu redor. O Reinado Sombrio. Ao invés de focar em um único evento, o Reinado Sombrio é mais uma mudança temática na narrativa da Marvel, abrangendo várias séries e destacando a ascensão de Norman Osborn como uma das figuras mais poderosas do universo Marvel. Sob a liderança de Osborn, o mundo toma um rumo sombrio. Enquanto ele consolida seu poder, ele manipula a opinião pública e forma a Cabala, um grupo secreto de vilões superpoderosos e anti-heróis que buscam moldar o mundo a seu gosto. A Cabala inclui Loki, Doutor Destino, Norman Osborn, o Capuz e Emma Frost. O grupo foi montado para manter o controle e ajudar nos interesses pessoais de cada um. No entanto, esses vilões estão sempre em conflito entre si para ver quem é que realmente manda. Depois, Osborn forma suas próprias versões dos Vingadores, preenchidas por vilões rebatizados que se passam por heróis. Mercenário vira Gavião Arqueiro, Escorpião vira Venom, e o filho do Wolverine vira o novo Wolverine. Enquanto isso, os verdadeiros Vingadores, liderados por personagens como Bucky Barnes, como Capitão América, Homem de Ferro e Thor, vão para a clandestinidade para resistir ao regime de Osborn. Eles trabalham secretamente para expor sua corrupção e restaurar o equilíbrio. Um dos primeiros alvos de Osborn é Tony Stark, cujos bancos de dados contêm informações sensíveis sobre os heróis ao redor do mundo. Ele persegue Stark incansavelmente, levando Tony a apagar suas próprias memórias para proteger essas informações. O Homem-Aranha se torna uma figura-chave na resistência contra Osborn, à medida que a rivalidade pessoal entre Peter Parker e Norman se aprofunda. Peter trabalha para expor a hipocrisia e impedir o vilão. À medida que a paranoia de Osborn cresce, começam a surgir rachaduras em seu regime. Sua instável persona do Duende Verde ressurge, ameaçando desmantelar tudo o que ele construiu. O Reinado Sombrio inverte a dinâmica dos super-heróis ao colocar os vilões no poder. A história conduz diretamente ao evento O Cerco, onde o reinado de Norman termina de forma dramática e violenta. Diferente de outros crossovers, esse é menos focado em batalhas e mais nas dinâmicas psicológicas e políticas. Vingadores versus X-Men. Como o título sugere, este evento coloca frente a frente duas das equipes de super-heróis mais icônicas. No centro do conflito está a Força Fênix e Hope Summers, acreditada como uma portadora destinada da Força Fênix. A Força Fênix está retornando à Terra. Os Vingadores, liderados pelo Capitão América e Homem de Ferro, acreditam que a Fênix é uma ameaça e que deve ser detida a qualquer custo. Já os X-Men, liderados pelo Ciclope, veem a Fênix como uma salvação para a espécie mutante, especialmente Hope Summers, que eles consideram o Messias mutante. Essa divisão ideológica rapidamente escala para uma guerra total, onde os heróis são forçados a escolher lados. Os Vingadores lançam uma invasão em Utopia, a nação-ilha dos X-Men, para capturar Hope. Uma grande batalha eclode, forçando Hope a fugir, enquanto as duas equipes a perseguem pelo mundo. A Força Fênix chega e a situação sai do controle. Ao invés de se fundir com Hope, a Força Fênix é dividida entre 5 X-Men: Ciclope, Emma Frost, Namor, Colossus e Magia. Os 5 da Fênix remodelam o mundo, terminando as guerras, resolvendo crises energéticas e impondo a paz através do medo. Porém, o poder absoluto os corrompe, levando a conflitos internos e confrontos violentos com os Vingadores.
Um dos momentos mais destrutivos ocorre quando Namor ataca Wakanda, quase destruindo a nação em um ato de guerra. Essa ação enfurece os Vingadores, escalando ainda mais o conflito. Um a um, os cinco da Fênix caem, até restarem apenas Ciclope e Emma Frost. Ciclope, sobrecarregado pelo poder, absorve a parte de Emma da Força Fênix e se transforma na Fênix Negra. Ele assassina o Professor Xavier num ato impensável que marca sua completa queda para o lado vilão. Na batalha final, Hope Summers, com a ajuda da Feiticeira Escarlate, canaliza a Força Fênix e a retira de Ciclope, usando-a para reativar o gene mutante em todo o mundo. Mutantes quase extintos começam a reaparecer, cumprindo o papel messiânico de Hope. Diferente dos eventos tradicionais da Marvel, os vilões não são claramente definidos. Tanto os Vingadores quanto os X-Men acreditam estar fazendo o que é certo, tornando a guerra profundamente pessoal. Após seus atos, Ciclope é marcado como fugitivo e extremista. O poder da Fênix é usado para restaurar a população mutante, encerrando os efeitos da dinastia M. Wakanda nunca perdoa Namor por seu ataque, criando tensões políticas profundas para as futuras histórias. Além disso, essa história culmina na ruptura dos X-Men, que ficam divididos. Alguns apoiam a visão de Ciclope, outros se opõem aos seus métodos. Portanto, este não foi apenas um evento normal, foi um blockbuster da Marvel em nível épico. O Pecado Original. O Pecado Original é uma das sagas mais sombrias e psicológicas da Marvel. Diferente dos eventos clássicos marcados por guerras cósmicas ou batalhas épicas, essa história se desenvolve como um verdadeiro suspense investigativo. Tudo começa com um assassinato. O ato, o Vigia, é encontrado morto na Lua e seus olhos foram arrancados. Como ele era o ser que observava tudo o que acontecia no universo, o roubo de seus olhos representa uma ameaça sem precedentes. Quem matou o Vigia e por que quis roubar todo o conhecimento que ele guardava? Nick Fury assume a investigação e convoca grandes nomes do universo Marvel, como Capitão América, Thor, Pantera Negra e Doutor Estranho. À medida que a investigação avança, verdades ocultas começam a vir à tona, revelando segredos profundos que abalam os heróis para sempre. Os olhos do Vigia, quando ativados, mostram tudo o que ele viu, segredos do passado que os heróis preferiam não saber. Thor descobre que tem uma irmã perdida, Angela. Tony Stark é revelado como responsável pela criação do Hulk, o que leva Bruce Banner à fúria. Peter Parker descobre um segredo chocante sobre sua origem. Doutor Estranho e o Justiceiro são confrontados com os pecados que cometeram. Capitão América recupera memórias que haviam sido apagadas pelos Illuminati, especialmente durante os eventos de Novos Vingadores. No auge da trama, é revelado que Nick Fury, há décadas, vinha atuando como o Homem no Muro, um assassino secreto encarregado de eliminar ameaças cósmicas antes que alcançassem a Terra. Ele matou deuses, monstros e entidades alienígenas, tudo sem que ninguém soubesse. E foi ele quem matou o Ato. Fury acreditava que o Vigia sabia demais e que poderia colocar o universo em risco. Arrancou um dos olhos do Vigia para tentar absorver todo o seu conhecimento e agir com ainda mais eficácia. Mas esse ato teve consequências. Ao final, Fury é derrotado pelos heróis e rejeitado por todos que um dia confiaram nele. Como punição, ele é condenado a se tornar o novo Vigia, um ser solitário, encarregado de observar o universo em silêncio sem poder interferir, assim como era o destino do próprio ato. Pecado Original se destaca como uma espécie de noir cósmico, uma história de investigação e paranoia que mergulha nos pecados e nos segredos do universo Marvel, marcada não por batalhas grandiosas, mas por dilemas morais profundos e consequências irreversíveis. É uma das sagas mais diferentes e impactantes da editora. Guerras Secretas de 2015. Diferente da versão original dos anos 80, que se concentrava em uma grande batalha entre heróis e vilões, essa é um apocalipse multiversal que remodela toda a continuidade da Marvel. É uma história de destruição cósmica, sobrevivência e uma luta pelo poder absoluto, impulsionada pela ambição quase divina de Doutor Destino. A trama começa com o colapso do multiverso, resultado das incursões, que são eventos em que terras paralelas colidem, levando à destruição de ambas as realidades. Essas incursões, introduzidas nas séries Vingadores e Novos Vingadores, culminam na colisão final entre a Terra 616, a oficial da Marvel, e a Terra 1610, o Universo Ultimate. Apesar dos esforços dos Vingadores, dos Illuminati e de Reed Richards, o multiverso chega ao fim, deixando apenas o vazio. No entanto, das cinzas nasce um novo mundo, o mundo bélico, um planeta remendado criado a partir de fragmentos de diferentes realidades alternativas e governado pelo Deus Imperador Destino,
que roubou os poderes onipotentes dos Beyonders, que são entidades responsáveis pela destruição multiversal, e assim remodelou a realidade como ele quis. O mundo bélico é dividido em domínios, cada um representando uma realidade alternativa e governado por um barão que serve a destino. Existe a Latverion, a capital onde ele governa com punho de ferro, o reino de Manhattan, uma mistura dos universos 616 e Ultimate, o escudo, a muralha colossal que protege o mundo das hordas zumbis, das legiões de Ultron e da onda de aniquilação. O Bar Sinistro, governado pelo Senhor Sinistro, e o corpo de Thors, uma força policial formada por versões alternativas de Thor que mantém a ordem sob o comando de Destino. Doutor Estranho agora, braço direito de Destino, secretamente salva sobreviventes da Terra 616, incluindo Reed Richards, Pantera Negra e Homem-Aranha, mantendo viva a esperança da rebelião. Ele sabe que o poder de Destino é roubado e que ele não é um deus verdadeiro. Quando os heróis sobreviventes confrontam Destino, a batalha deixa de ser apenas física e se torna um embate ideológico. Destino governa pelo medo, enquanto Reed Richards acredita na esperança e na reconstrução. No confronto final, Reed expõe o maior medo de Destino, o de ser indigno. O próprio Destino admite que sempre soube que Reed seria um líder melhor. Com a ajuda do Homem Molecular, Reed toma o poder roubado de Destino e literalmente reconstrói o multiverso, dando início ao universo totalmente novo, totalmente diferente da Marvel. Destino é destituído de sua divindade, mas em vez de ser destruído, Reed lhe dá o que ele sempre quis, uma chance de ser herói. O universo Marvel renasce, mas partes do mundo bélico, como a realidade de Miles Morales, sobrevivem, provocando mudanças permanentes. Após o evento, Reed Richards e o Quarteto Fantástico desaparecem dos quadrinhos por anos. Enquanto Reed se dedica a reconstruir o multiverso, Miles Morales passa a fazer parte do universo principal, fundindo elementos do universo Ultimate com a Terra 616. E o Doutor Destino é redimido, sem cicatrizes, e abraçando um caminho heróico como o infame Homem de Ferro. A continuidade da Marvel é reiniciada, de forma a simplificar sua história sem apagar os eventos importantes do passado. Rei de Preto. O Rei de Preto é um dos eventos mais sombrios e visualmente impactantes da Marvel. Ele serve como o clímax da saga Venom e traz à Terra o deus dos simbiontes, Kno. Durante anos, Ed Brock, o Venom, descobriu verdades aterrorizantes sobre a origem dos simbiontes e sua conexão com Kno, uma entidade antiga que existe desde antes da criação do universo. Kno é o criador de Clintar e da raça dos simbiontes, e possui um poder tão antigo e obscuro que rivaliza com os próprios celestiais. Agora, Knu chegou à Terra com um exército de dragões simbiontes, mergulhando o céu em escuridão e destruindo tudo em seu caminho. Ed Brock está impotente diante desse deus primordial, e o destino do planeta recai sobre os Vingadores, os X-Men, o Quarteto Fantástico e alguns aliados inesperados. Mas como parar uma força que existia antes mesmo da luz? A maioria dos heróis é dominada logo no início. Thor, Doutor Estranho e até mesmo o Hulk caem diante do poder simbiótico de Knu. Ed luta para proteger seu filho, Dylan Brock, que revela ter uma ligação única com os simbiontes, um poder capaz de destruí-los. Em um dos momentos mais trágicos da história, Knu arranca o simbionte de Ed e o joga de um prédio, levando-o à morte. Com o mundo à beira do colapso, Dylan resiste, mas é perseguido pelas forças de Knu. E é nesse ponto que Ed transcende a morte. Sua alma se funde com a força Enigma, tornando-se o novo Capitão Universo. Agora, Ed retorna como Venom, mas com poderes cósmicos, um guerreiro de luz enfrentando a escuridão primordial. No clímax da história, Ed enfrenta Knu em uma batalha cósmica e destrói seu simbionte, lançando o vilão no Sol. Com isso, a escuridão se dissipa e a Terra é liberada e os simbiontes caem. A partir desse momento, Ed deixa de ser apenas um anti-herói urbano e se torna um protetor cósmico. Já Dylan, seu filho, assume um papel de destaque no futuro da Marvel, carregando o legado de Venom. Mesmo derrotado, o eco da existência de Knu continua a influenciar o universo, prometendo novas ameaças vindas da escuridão. O Rei de Preto é a maior história dos simbiontes já contada, uma jornada épica que redefine quem é Venom e mostra até onde a luz pode ir para vencer as trevas. E aí, me conta aqui nos comentários qual desses crossovers você gostaria de ver nos cinemas? Eu fiquei curioso para ver o do Kino, eu acho que seria incrível.